Com a aprovação de destaque sobre profissões com periculosidade, a reforma da Previdência é concluída pelo Senado e deve ser promulgada até 19 de novembro. Davi Alcolumbre assume o cargo de presidente da República e vai ao Nordeste acompanhar a situação das praias atingidas por vazamento de óleo. E CPI mista das fake news aprova a convocação de autoridades do governo federal e da presidente nacional do PP. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. O Senado concluiu nesta quarta-feira o segundo turno da reforma da Previdência, com a aprovação de um destaque que havia sido apresentado pelo PT. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que vai se reunir com líderes partidários para definir a data de promulgação. Entre os dias possíveis, segundo ele, estão 5, 12 e 19 de novembro. Durante toda a manhã, líderes, senadores de vários partidos, o presidente Davi Alcolumbre e o secretário de Previdência, Rogério Marinho, costuraram um acordo que permitiu aprovar o destaque apresentado pelo Partido dos Trabalhadores. Foi um acordo muito bom porque preserva os 800 bilhões, quer dizer, não há nenhuma perda do ponto de vista fiscal. O destaque aprovado retirou do texto 4 dispositivos que proibiam o enquadramento de trabalhadores em aposentadoria especial por periculosidade, ou seja, por exercerem atividades sujeitas a risco, como é o caso dos vigilantes. Nós estamos fazendo neste momento para fechar com chave de ouro a reforma da Previdência, esse acordo que nós fizemos com o nosso querido senador Paulo Paim, sem dúvida nenhuma, um dos homens mais respeitados desta casa. Pelo acordo, um projeto de lei complementar a ser apresentado na semana que vem vai regulamentar as atividades dos trabalhadores expostos a riscos. A proposta será apresentada pelo MDB e será relatada pelo senador Esperidião Amin. Isto abre, senhor presidente, a oportunidade para que, através de projeto de lei complementar, nós possamos regulamentar de uma vez por todas as atividades de risco, seja físico, seja químico, seja a atividade perigosa que for, de forma transparente e rigorosa, para que o trabalhador saiba efetivamente quais são os seus direitos. Nós vamos tentar especificar os critérios básicos que o Congresso está devendo desde 89. Desde 89. Houve uma pequena interrupção em 95, mas acabou. Não é brincadeira isso. Regulamentar as chamadas atividades especiais. Preciso dizer ao Brasil, e o senador Paulo Paim está certo, essa não é uma medida que se mede pelo impacto fiscal, até porque ela não tem impacto fiscal. Ela, na realidade, evita que a gente possa estar dando a quem não merece. E aqui o compromisso das lideranças de construir um texto que seja justo, mas que seja também duro, para que a gente possa acabar com as injustiças. Nós assumimos um compromisso de regulamentar essa situação. Não é o judiciário que vai resolver, é nós. É nós. Agora, se ficar como está, aí sim que vai para o judiciário. O outro destaque que tinha sido apresentado pela Rede Sustentabilidade foi retirado. E, com isso, o Senado concluiu a votação da reforma da Previdência. Seremos cobrados pela história, mas a história também fará a justiça ao reconhecer que o Senado Federal não foi carimbador da reforma vinda pela Câmara. Fizemos as primeiras alterações e faremos as demais na PEC paralela. No fim da sessão, Davi Alcolumbre ressaltou o trabalho do Congresso na aprovação da reforma da Previdência. Esta legislatura, senador Anastasia, senador Tasso, senador Paim, é reconhecida pelos brasileiros como uma legislatura que tomou para si a responsabilidade de fazer as reformas que o país precisava. Foi dito aqui que as reformas foram feitas em todos os governos, mas esta reforma, ela foi feita pelo Parlamento brasileiro.
o governo federal tenha consciência disso, que quando o governo, na figura do líder do governo, entregou esta matéria na Câmara dos Deputados, esta matéria foi abraçada pelo Congresso Nacional como uma proposta do Brasil. E a PEC paralela, que deve incluir estados e municípios na reforma da Previdência, foi discutida nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. Os senadores analisaram emendas como a que retira da reforma as entidades filantrópicas. O texto, relatado pelo senador Tasso Gereissati, recebeu 168 sugestões de modificações. 6 delas foram acatadas, entre elas a que retira as entidades filantrópicas, como universidades e hospitais, da reforma. O fim da isenção fiscal para essas entidades estava previsto na primeira versão do relatório da PEC paralela. Acatamos essa emenda na forma de subemenda. Nos próximos dias apresentaremos projeto de lei complementar regulamentando essa questão. O aprofundamento desta discussão nas últimas semanas permitiu que conhecêssemos belíssimas iniciativas de verdadeira filantropia no país, mas também trouxe perplexidade diante de uma realidade de muitas irregularidades, como demonstrado pelo Tribunal de Contas da União. Outra mudança acatada é a que evita que estados e municípios que descumprirem regras de funcionamento de regime próprio de previdência social fiquem impedidos de contratar empresas e financiamentos junto a instituições financeiras federais. Também foi acatada emenda que cria um benefício universal para crianças e adolescentes. Tasso Gereissati optou por concentrar o auxílio em famílias mais pobres e na primeira infância. A universalização proposta, comum em países desenvolvidos, não geraria custo fiscal extra, pois poderia ser financiada pela unificação de diversas políticas públicas focalizada na população infantil. Essa presidência, conforme acordado com todos os membros desta comissão, vai conceder automaticamente vista coletiva por 15 dias, não apenas uma semana, para que as assessorias de Vossas Excelências possam, entrando em contato com as assessorias do relator senador Tasso Gereissati, poderem aperfeiçoar, avançar no relatório. O presidente Jair Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cumprem agenda fora do país. Terceiro na linha sucessória, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, assumiu na tarde desta quarta-feira o cargo de presidente da República. Um ano atrás, ainda um político discreto, mais inclinado ao diálogo que à tribuna, Davi Alcolumbre estava longe de ser o favorito na disputa pela presidência do Senado. Com paciência e determinação, construiu alianças e uniu em torno de seu nome aqueles que, em sintonia com as ruas, queriam mudança. À frente de um dos poderes da República, deu andamento a reformas segundo um estilo próprio, firme, mas conciliador. Hoje, seguindo o que manda a Constituição, na ausência do titular, do vice e do substituto imediato, presidente da Câmara, Davi Alcolumbre torna-se o primeiro cidadão nascido no Amapá a assumir a presidência da República. Na base aérea de Brasília, seguindo o protocolo, mas num clima informal, o general Hamilton Mourão transmite o cargo para Davi Alcolumbre. Mourão embarca rumo ao Peru. Com Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia também ausentes, o presidente em exercício e o ministro do Meio Ambiente acertam os detalhes de uma agenda que não pode esperar. Nesta quinta-feira, Alcolumbre vai ao Nordeste tomar providências. Segundo o IBAMA, mais de 200 localidades de 9 estados foram atingidas pelo derramamento de petróleo ainda de origem desconhecida. E esse desastre ambiental provocado pelo aparecimento de manchas de óleo nas praias do Nordeste foi o principal tema da reunião desta quarta-feira na Comissão de Meio Ambiente. Os senadores já tinham feito uma audiência pública sobre o assunto na semana passada, mas continuam preocupados com os danos ambientais e o impacto na pesca e no turismo. As primeiras manchas de óleo apareceram no dia 30 de agosto no município de Conde, na Paraíba. De lá para cá, mais de 170 praias, desde Salvador, na Bahia, até o litoral maranhense, já foram atingidas. Na reunião desta quarta-feira, os senadores aprovaram um convite para que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, venha esclarecer as medidas que estão sendo adotadas pelo governo federal para o enfrentamento do problema. Os senadores aprovaram ainda o encaminhamento de uma série de propostas que consideram importantes para intensificar a reversão dos danos provocados pela presença do óleo nas praias.
decretar estado de emergência ambiental na região Nordeste para ações da esfera federal nos locais atingidos e com risco em potencial, com vista a priorizar, disponibilizar imediatamente recursos financeiros, humanos e materiais suficientes ao enfrentamento do problema. Eu estava insistindo que a postura de muitos de nós, senadores, que não são da base de sustentação, não é de tocar fogo nem no país, nem no governo, ao contrário. Ninguém está apontando o dedo, porque o acidente, eu dizia, incidente ou crime ambiental, pode ter sido um crime, eu não sei, cometido, não é da responsabilidade do governo, mas eu digo sempre que é da responsabilidade do governo a reação à matéria. Nós estamos ainda à busca de perguntas básicas aqui, como, por exemplo, o que é a substância que estamos tratando? O que é essa substância? Por que é importante essa resposta? Porque até para tratá-la e manipulá-la é necessário saber do que se trata, qual é o grau de toxicidade que isso tem, enfim. Então, o que é? Nós não sabemos ainda 40, quase 50 dias. Outra coisa é como se comporta essa mancha, para onde ela está indo, de onde está vindo e tal, etc., independente da responsabilidade de quem a largou lá no mar. E aí sim, a terceira pergunta fundamental, de onde e de quem veio isso. E a quarta, basicamente, como remediar. Esse óleo não foi obra de nenhum outro ser, ele é obra do ser humano. Ninguém sabe ainda como foi que isso aconteceu de chegar às praias do Nordeste. Ele foi refinado, ele foi trabalhado, ele foi transportado e tal. Infelizmente, esse tipo de violência que afeta a vida de milhares de pessoas não vai parar de acontecer. Talvez fosse o caso, e a comissão até está ajudando nisso, de que o governo brasileiro, na Casa Civil, que é quem reúne as ações de conjunto, né, de um país, poderia ter, de fato, uma sala de monitoramento permanente, de ação permanente. Nesta quarta-feira foi instalada a subcomissão Brasil Século XXI, que deve apresentar, nos próximos 90 dias, propostas de políticas públicas para atrair investimentos e estimular um ciclo de desenvolvimento econômico ambientalmente sustentável. O senador Jacques Wagner foi eleito presidente da subcomissão e o senador Stevenson Valentim foi eleito relator. O vazamento de óleo que atinge praias do Nordeste também foi um dos assuntos discutidos na CPI mista instalada para investigar a divulgação de notícias falsas. Parlamentares da base governista e da oposição discordaram em diversos assuntos, mas conseguiram aprovar 67 dos 96 requerimentos que estavam na pauta desta quarta-feira. A oposição conseguiu aprovar, entre outros requerimentos, a convocação de vários membros do governo federal, como a de Fábio Weingarten, secretário de Comunicação Social da Presidência, e Felipe Martins, assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais. Já os governistas conseguiram aprovar a convocação da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e pediram a do ex-prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Miguel. A oposição protestou. Eu pergunto o que é que o senhor Luiz Marinho, ex-prefeito de São Bernardo do Campo, ex-ministro da Previdência Social, o que é que o senhor Luiz Marinho tem a ver com fake news? Qual foi a denúncia que foi feita contra ele? Outros assuntos também foram discutidos, como as ações do Executivo para conter o vazamento de óleo que se espalha pelo Nordeste. Salvo engano, a Petrobras já detectou que vem sim da Venezuela, mas independentemente disso, né? Pessoas que não ajudam e só vêm aqui querer atrapalhar e fazem da pauta ambiental uma política para tentar atingir o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro não deu causa a isso. O pessoal do Greenpeace teve a cara de pau de vir a público para dizer que existe tecnologia para você retirar as manchas de óleo que estão aparecendo, quando nas imagens a gente está vendo que os nordestinos é que estão, em boa parte, fazendo a limpeza daquele local, tratando muito bem das suas praias. Independente da origem do óleo, o problema é a ausência de governo nessa questão. Este é o problema central a essa altura. Nós temos 60 dias de uma tragédia, que é só sintomático do desmanche que esse governo fez na área ambiental. E o comunicado feito pelo deputado Ivan Valente de que o PSOL vai questionar a Procuradoria-Geral da República sobre a atuação do presidente Jair Bolsonaro. Nós estamos pedindo instalação de procedimento investigativo que pode constituir crime de responsabilidade por coagir pessoas e poderes. Ora, senhor Ivan Valente, que venha!
Nós não temos o menor receio do seu requerimento. Com a falta de quórum e entendimento, o presidente da CPMI encerrou a sessão com um puxão de orelha nos integrantes. Esperamos que na próxima sessão a gente consiga fazer um acordo e que não haja essa beligerância como ocorreu aqui hoje, e que o bom senso prevaleça. Dificuldades das comunidades nativas para produzir e se sustentar foram discutidas nesta quarta-feira na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Representantes indígenas defenderam mais autonomia para a geração de renda. Por que eu não posso produzir? Por que nós indígenas não podemos produzir como qualquer cidadão comum? Cada um produz dentro da sua possibilidade, dentro da sua capacidade. A gente ainda encontra alguns entraves nos meios legais para que nós possamos ter regulamentação no nosso projeto. A comissão mista responsável por analisar a medida provisória que transfere o Conselho de Atividades Financeiras, COAF, do Ministério da Economia para o Banco Central se reuniu hoje. O relatório do deputado Reinhold Stefanes chegou a ser lido, mas o presidente do colegiado, o senador José Serra, decidiu suspender a reunião antes da votação da proposta, por causa do início da sessão do Congresso Nacional. O próximo encontro da comissão já está marcado para a quarta-feira da semana que vem, dia 30, às 14h30 da tarde. Senadores do movimento Muda Senado, Muda Brasil pediram apoio da população para uma proposta de emenda à Constituição que reduz em 1/3 o número de congressistas, gerando uma economia estimada em R$680 milhões por ano. Esta proposta, portanto, de redução de 1/3 do Senado, cerca de 1/3 da Câmara dos Deputados e proporcionalmente das assembleias, está em sintonia, portanto, com essa exigência do povo brasileiro. Esse projeto de emenda à Constituição reduz o número de deputados de 513 para 342. 342 ainda é um parlamento muito grande, mas é o possível. Vamos reduzir em 1/3. O número de senadores de 81 para 54. Ao invés de eleger, como fazemos hoje, um senador, depois de 4 anos eleger 2, a cada 4 anos elegeríamos um senador. É uma proposta conjunta que partiu desse nosso movimento, Muda Senado, Muda Brasil, que vai evoluir, que não vai desistir. Apesar de algumas relutâncias que há aqui no Congresso Nacional, nós vamos perseverar, não vamos parar, não vamos descansar. É um exemplo que os senadores e os deputados vão dar com essa redução, e eu acho que vai ser um golaço para o Brasil no momento que a gente precisa, cada um dar sua cota de sacrifício. Há um questionamento muito grande sobre o Senado, sobre o Congresso, sobre toda a estrutura pública, com números pesadíssimos de pessoas, de comissionados, de parlamentares, de representantes, que pouco devolvem para a população. E nesta quarta-feira teve sessão conjunta do Congresso Nacional. Os parlamentares aprovaram o projeto que abre crédito de mais de R$40 bilhões para pagamento pela exploração do pré-sal. Também foram aprovados créditos adicionais ao orçamento para estatais e ministérios. Veja mais detalhes no Senado Notícias de Manhã desta quinta-feira, às 8h30 da manhã. O destaque é a reforma da Previdência, que foi aprovado no plenário do Senado, pode beneficiar trabalhadores que enfrentam situações de perigo nas suas atividades profissionais. O senador Paulo Paim, que defendeu o destaque na tribuna, é o nosso entrevistado de hoje. Olá! A reforma da Previdência foi aprovada em segundo turno pelo plenário do Senado com uma alteração que pode beneficiar trabalhadores que enfrentam situações de perigo nas suas atividades profissionais. O nosso convidado é o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado por ter achado tempo na agenda para atender a gente hoje. Prazer é nosso, Renata. Estamos aí. Inicialmente, eu gostaria que o senhor explicasse o que exatamente mudou no texto da reforma. Renata, nesse caso, né? Nesse caso específico. Muitos diziam que o jogo já estava jogado, era só agora a divulgação, não era nem promulgação, era só divulgar. Eu dizia que o jogo não estava jogado e nós íamos brigar até o último minuto do terceiro tempo, nem falo do segundo. E foi o que aconteceu. Foi o último destaque a ser votado no segundo turno, onde eu apresentei o meu requerimento de emenda supressiva,
para que... O senhor apresentou 19 requerimentos de destaque, né, senador? Que o partido concordou em destacar. Eram cinco destaques de bancada, um já havia sido retirado antes do início da votação, mas o senhor tinha apresentado 19. Apresentei 19, mas cada partido só podia fazer um destaque. Os outros todos foram derrotados em bloco. E esse o partido concordou em fazer, a meu pedido, claro, né, para que fosse votado em plenário na taxa partidária, ou seja, naquele espaço de um destaque por partido. Qual foi o objetivo? O que eu dizia? É um absurdo, não está hoje na Constituição nada que proíba que as pessoas se aposentem, desde que atuem efetivamente em áreas perigulosas, né? Que se aposentem com menos tempo de contribuição. Exatamente, porque trabalham em área de alto risco. E o que diz a lei derivada desse princípio da Constituição? Diz que, com 25 anos de contribuição, ele se aposenta. Com o princípio da integralidade, que as 80 maiores contribuições de 94 para cá, que isso desapareceu para todo mundo. A reforma agora conta com 100% das contribuições laboral, de toda a vida laboral, para definir o valor da benefício. E como eles tinham posto lá, num artigo da emenda que vem da Câmara, né, na emenda número 6 que vem da Câmara, que diz que era proibido se aposentar na área pelo princípio da periculosidade. Eu digo, isso não pode. Isso tem que ser retirado daí. E eles diziam, não, se nós não botar isso aí, a justiça vai dar benefício para quem atua em área periculosa. Bom, se a justiça dá, o juiz dá, o perito dá, é um direito dele. Agora, vocês vão querer tirar esse direito, engessando essa redação, proibindo, dizendo que é a Constituição que proíbe dar o direito líquido e certo, inclusive pela medicina, pela saúde. Aí que fomos movimentando o tabuleiro de xadrez, que isso aqui é um tabuleiro, para você aprovar uma proposta, e mostrando que era um absurdo o cidadão iria se aposentar agora em novembro, com 25 anos de contribuição. E ele vai ficar sabendo em novembro que só com 65 anos de idade e com 40 de contribuição não vai se aposentar nunca. Porque esse pessoal, a atividade deles vai até os 55, no máximo 60. Quais são essas atividades, senador? Vigilante, guarda municipal, guarda de trânsito, eletricitário e aqueles que trabalham em áreas de alto risco, né? Cara, por exemplo, esse motorista de caminhão que transporta petróleo e combustível, é uma área de risco. Essas áreas de alto risco são consideradas perigulosas. Então, é esse mergulhador setor, de águas profundas. Isso. Também é a mesma categoria? Todos aqueles que forem envolvidos em área de alto risco para a vida, por isso que eu começo com vigilante, guarda de trânsito, guarda municipal, que foi os que mais se movimentaram aqui, e os eletricitários, todos aqueles que atuam em área de alto risco à sua vida, e os dados mostram que muitos morrem nessa atividade, estariam protegidos dessa forma, como são os militares, e polícia militar, polícia civil, as forças armadas, todos eles têm o princípio da aposentadoria especial. Mas, enfim, depois que mostrei a eles, eu fiz um pronunciamento no plenário do dia, vocês acompanharam, eu dizia qual o crime que eles cometeram, que defendem nossos filhos quando vão para a escola, que fazem a vigia no quarteirão para que não sejamos assaltados, que defende o nosso patrimônio, as nossas vidas. Eles estão me perguntando isso, quero que alguém me responda. E, naturalmente, todos foram ficando sensibilizados com essa realidade desses trabalhadores em área de risco. Ou do eletricitário, que eu vi os vídeos, que perdeu o braço, perna, quando ele foi pego por uma linha de alta tensão, fazendo a arrumação, e morreu ali aos pedaços. É esse povo que nós estamos tratando aqui nesse momento. Mas, felizmente, houve um diálogo muito grande, conversei com inúmeros senadores, e eles decidiram me acompanhar, tanto que foi 78-0. O senhor já estava conversando, né? Eu vi o senhor conversando longamente no cafezinho do plenário com o relator, senador Tasso Gereissati, o líder do governo, senador Fernando Bezerra, o secretário de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, né? O senhor ficou na mesa ali horas debatendo. Horas e horas. Como é que foi a construção do acordo que possibilitou essa alteração, senador? Porque muito impactante foi o discurso do senhor, sensibilizou o plenário inteiro. Ajudou. Eu diria que ajudou, mas mostrou que o Senado teve boa vontade também, né?
Mas todo mundo ajudou. A Simone Tebet, de presidente da CCJ, ajudou. O próprio relator, nesse caso, tem que admitir que ajudou. Como ajudou também na questão do abono, né? Como ajudou também no BPC. Como ajudou também na questão do anistiado. Tem os seus méritos. Isso ele também. já acolheu no relatório. Tinha acolhido. O plenário mudou abono e agora a questão da periculosidade. Foram as duas questões que... Mas ele não criou nenhum obstáculo. Sabe aquela questão que... Votação e ser pagado no plenário. Qual é a posição do relator? Ele não criou obstáculo. Em nenhum momento ele disse que era contra. Ele disse, olha, eu quero que se entendam, eu não sou contra, agora se entendam. E foi assim que fomos construindo, né? A presidente colaborou, o Davi Alcolumbre, sem sombra de dúvida, o presidente também colaborou com esse busca do encaminhamento, e todos os líderes, de uma forma ou de outra, ficaram sensíveis, o líder do PT, do PDT, do PSB, do DEM, do próprio PSL, enfim, de todos os partidos. Estavam sensíveis e queriam achar uma solução. Qual foi a solução final? Acatamos a emenda que o Paim defendeu e fica o compromisso de nós apresentar um projeto, uma proposta de emenda... Projeto de lei complementar, Projeto de lei complementar. O Braga defendeu, o líder do MDB, o senador Eduardo Braga. O Eduardo Braga foi o primeiro a defender essa posição, porque o governo falava numa medida provisória, mas a Simone explica que é inconstitucional. E os outros líderes também disseram que não tenha sentido, porque é um derivado da Constituição, tem que ser uma emenda complementar, né? Um projeto de lei complementar. Daí chegamos a esse acordo que vamos construir um projeto de lei complementar regulamentando quem tem direito efetivamente a essa questão de aposentadoria especial, que pega serviço penoso, periculoso e insalubre. Aí seria... a aposentadoria especial são os casos das pessoas que precisam contribuir por menos tempo do que... Que trabalham em áreas insalubre, penosa e, no caso, periculosa. Nós vamos colocar periculosidade no princípio da especial. Eles ficarão no mesmo bloco da especial, num único projeto em regime de urgência, que vai definir quais são as categorias que terão esse direito. Porque hoje eu não tenho direito. Eu dizia para eles, vocês estão criando um obstáculo para eles que nem têm o direito. Eles lutam na justiça, o juiz manda fazer o serviço de perito, né, pelos especialistas, e diz se ele tem ou não tem o direito. Isso eles também não querem mais. Eles querem que haja uma lei que regulamente. A partir daí houve, de fato, o convencimento de todos, e acertamos, então, de acatarem o destaque que eu defendi e apresentar um projeto com urgência constitucional de uma lei complementar para regulamentar de forma que todas essas categorias vão ter o direito garantido sem precisar entrar na justiça. Senador, o senhor falou no plenário que destaque emenda não tem pai, que o senhor se sentiu contemplado com todas as alterações promovidas, tanto na Câmara quanto no Senado, né? A reforma chegou ao Congresso Nacional prevendo uma economia de 1 trilhão e 200 milhões de reais em 10 anos, saiu da Câmara com 933 bilhões e foi aprovada no Senado com uma estimativa de 800 bilhões em 10 anos de economia. Como é que o senhor avalia a evolução desse debate no Parlamento? A expressão que eu usei, eu repito aqui. Para mim, pai não é aquele que fez sexo, falando abertamente. Pai é o que ama, o que acalenta, que orienta, que cuida, que abraça, que acompanha a caminhada do filho. Esse, para mim, é o pai. E o que eu disse aqui? Para mim, não é o interessante que digam que acataram uma emenda minha, né? Não acataram nenhuma emenda minha. Mas o conjunto da obra que nós todos defendemos que teríamos que ter alterações, todos nós que defendemos estamos contemplados, né? Seja o abono, seja a periculosidade, seja a questão rural, seja não passar a capitalização, seja os anistiados, seja o BPC, seja ali não deixar tão liberado para que pudessem, de uma forma ou de outra, encaminhar a capitalização. Com isso, a capitalização também saiu. Tudo isso é uma obra dos deputados e senadores. Aí não tem pai. Pais são aqueles que defendem essas propostas. Senador, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui, na TV Senado.